Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Igreja Red. Eu sou o João, faço parte da equipe de pastores dessa igreja, especialmente trabalhando na área de formação espiritual, a parte que tem a ver com o cuidado das pessoas, com o conteúdo que nós transmitimos aqui e também com as áreas de capacitação da nossa igreja. Nós estamos numa série de mensagens nas últimas semanas que visa trazer clareza sobre questões complicadas. Por isso nós chamamos essa série de Pingo nos Is. Se você já esteve aqui em alguns dos episódios, eu acredito que você saiu daqui com aquela sensação assim, puxa, eu não sabia disso, ou eu entendia de alguma forma errada talvez esse assunto, ou eu percebia que tinha muita gente que tinha confusão sobre alguns desses temas. E na semana passada nós conversamos sobre um tema que gera bastante polêmica, ou pelo menos confusão, alguns desafios. A gente falou sobre o Espírito Santo. E a gente na última semana saiu pensando e percebendo como muito do que se diz por aí sobre o Espírito Santo está equivocado, ou pelo menos não está na palavra de Deus. Logo, nós entendemos que está equivocado, porque o Espírito Santo, mais do que sobre experiências, ele está querendo fazer algo dentro de nós. Então isso tem a ver com nos convencer que nós somos pecadores, isso tem a ver com nos levar ao crescimento espiritual, isso também tem a ver com nos capacitar para servi-lo mais e melhor, servir outras pessoas, servir o povo dele, servir pessoas que ainda não o conhecem. Mas um ponto da semana passada gera alguns desafios e sobrou para mim essa grande responsabilidade. E hoje então nós vamos conversar sobre esse tema aqui. O que são dons espirituais? Você deve estar percebendo que eu estou enrolado hoje, certo? Bom, o que será que são esses dons espirituais? O que isso quer dizer? Bom, eu não sei se você está aqui e já é um cristão há algum tempo e está familiarizado de alguma forma com o que eu estou dizendo aqui, mas principalmente para você que não é cristão, eu quero me comunicar com você por um instante. Se você ainda não se considera um cristão, ou se você de alguma forma admira a pessoa de Jesus, mas não faz parte de uma igreja, esse momento, esse dia de hoje vai te ajudar a entender o que nós pensamos sobre o assunto, ou trazer mais do que isso, clareza do que a palavra de Deus quer falar sobre o assunto. Esse assunto é um assunto complicado para a gente que é cristão. Concorda comigo? Eu não sei se você já percebeu isso, mas o MacArthur diz algo interessante sobre esse assunto, e ele fala o seguinte, que o Espírito dá dons, as capacitações, que daqui a pouco a gente vai conversar, capacitações ou capacidades para o ministério espiritual, aos crentes, para expressar e fortalecer a unidade que eles têm em seu Senhor Jesus Cristo. Mas o mau uso desses dons destrói a unidade e divide os crentes, arruína o seu testemunho perante o mundo e interrompe o seu crescimento e eficácia no serviço do Senhor. O que ele está dizendo em poucas palavras é o seguinte: isso divide igreja. Eu não sei se você já percebeu isso, e principalmente você que é não cristão já percebeu isso, que existe muita igreja por aí. Já viu isso? Na nossa cidade tem tanta igreja ou mais igreja do que açaí, crossfit, academia e farmácia. O que esse bando de gente inventa isso? Bom, existem vários motivos pelos quais a gente pode entender que igrejas existem dessa forma. Pode ser por interesse de alguns, eu acredito que isso é verdade, pode ser por questões doutrinárias, isso também é verdade, mas uma das questões que mais divide igreja tem a ver com os dons espirituais. Eu tenho certeza que hoje tem alguém que entrou aqui orando a Deus, ou pelo menos desejando muito, que ninguém grite do seu lado, que ninguém fale alto, ou que ninguém entregue algo para você que você não está entendendo aqui. Provavelmente você já viu algo na internet, está preocupado se nesse lugar alguém vai te empurrar e tentar fazer você cair. Por outro lado, tem também um outro público que vem para cá, esperando Deus falar ao coração, esperando que de alguma forma esse culto seja um culto poderoso, esperando que esse culto seja algo que mexa com você profundamente, e preocupado se essa é uma mais daquelas igrejas frias, em que, quem sabe, essa igreja nem tenha esse tal de Espírito Santo. Bom, em qualquer um dos grupos que você esteja aqui nessa manhã, eu quero tentar te ajudar a entender por que isso acontece.
Teologicamente, nós normalmente dividimos esse grupo em dois grandes blocos. E aqui eu vou entrar com uma palavrinha um pouco mais complicada, mas eu vou explicar isso para você. De um lado estão aqueles que nós chamamos de continuistas. O que seriam os continuistas? Aqueles que acreditam que os dons extraordinários existem até os dias de hoje. O que eu estou querendo dizer? Acreditam no dom de línguas, o que quer que isso signifique. Acreditam que Deus vai curar as pessoas a todo tempo, em todo lugar, no culto, por exemplo, ou pelo menos várias vezes. Acreditam que alguém vai vir e falar algo especial para você. Esses são os chamados continuistas. Tem muitas igrejas que acreditam nisso. E tem outros que são o que nós chamamos de cessacionistas, que estão do outro lado praticamente dessa paleta de igrejas, e acreditam que os dons espirituais não existem mais, que foi para um tempo específico da história da igreja, que Jesus e os discípulos executaram essas obras maravilhosas, mas depois de um tempo isso acabou. É claro que no meio do caminho desses dois grandes grupos tem um monte de gente. Eu pensei em falar o nome de algumas igrejas, mas eu preferi me conter aqui, porque pode ser que alguém fale assim, não, na minha igreja que eu fiz parte não era bem assim. Mas vou falar pelo menos entre as igrejas batistas, por exemplo. As igrejas batistas têm mais de 100 anos no Brasil, e talvez 30, 40 anos atrás, as igrejas batistas se dividiram. Uma denominação que já era grande se dividiu por conta justamente de crenças sobre os dons espirituais. Aqueles que se diziam um pouco mais tradicionais, um culto um tanto mais formal, ficaram de um lado, e aqueles que esperavam um culto mais avivado, algumas práticas mais assim, começaram um outro movimento, ainda chamado de igreja batista. Por isso que é tão difícil você ir para uma igreja batista hoje e achar que é tudo igual. Isso tem em vários outros grupos, porque a gente se divide nesses dois lugares. E a pergunta que deve estar na sua mente é, será que esses dons são reais mesmo? Se você ainda se diz alguém que não faz parte de uma igreja, talvez você tenha medo de pensar assim, será que isso aí é bagunça? Ou pelo menos receios do tipo, o que eles estão fazendo quando você vê isso em algum vídeo da internet, algum jovem pregador no seu Instagram? Será que isso é real? Ou será que esse povo é muito emocionado? Ou será que eles fazem isso para tentar de alguma forma mexer com as pessoas e conseguir recursos delas, por exemplo? Mas eu não quero parecer cético demais, acho que isso é perigoso também. Do outro lado, algumas pessoas podem estar se perguntando, qual é o meu dom espiritual? Essas duas perguntas vão nortear a nossa conversa de hoje e me ajudar a conduzir esse tempo, porque eu quero te ajudar a pensar sobre esse assunto que é tão complexo. A Bíblia traz respostas para essas perguntas. E é importante olharmos para a Bíblia porque nós não queremos ouvir as nossas próprias opiniões e os nossos próprios conceitos. Porque se fosse assim, nós teríamos nesse auditório 1.500, 2.000 opiniões diferentes sobre o assunto. Não importa o que eu penso. E nesse cenário, me desculpa, também a sua opinião é menos importante do que o que a Bíblia tem a dizer para nós. E nós queremos olhar para a palavra de Deus sobre esse assunto. Por onde a gente começa, então, quando a gente quer falar de dons espirituais? Eu preciso dizer para você que na Bíblia, a palavra dom aparece algumas vezes. Em várias ocorrências, dom está ligado, por exemplo, à salvação. Dom como um presente, Deus nos dá um presente da salvação. Em outros momentos fala que dom é receber o Espírito Santo. Então também é um presente, algo que você não conquista, mas Deus nos dá o dom do Espírito Santo. Mas nesse momento, essa não é a concentração da nossa conversa, mas a concentração está naquilo que nós fazemos com a força do Espírito Santo. E existem 5 textos que a palavra de Deus fala sobre dons. 5 lugares em que aparecem listas sobre dons. As primeiras 2 aparecem logo, praticamente juntas, na carta de Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 12. E ali aparecem os mais polêmicos dos dons, porque daqui a pouco eu te explico sobre isso. Mas temos outras 3 cartas, ou 3 lugares que aparece isso. Em Romanos capítulo 12, um livro um pouco mais doutrinário, ou seja, de informações bíblicas para pessoas que precisam viver a vida cristã. O livro de Efésios, por exemplo, que ali ele se concentra em falar sobre pessoas que foram dadas para a igreja e para o serviço da igreja. E já Pedro, mais no final do Novo Testamento, vai fazer isso mais simples e dizer que existem só 2 grandes dons, aqueles que falam, aqueles que servem. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Os mais complicados estão em 1 Coríntios 12. E eu escolhi não fugir desse texto com vocês, tá bom? Mas por que a gente vai falar de Coríntios aqui? Porque Coríntios
parece um pouco com o cenário que a gente vive hoje. Desde aquela época, os corintianos eram um bando de louco, tá bom? E aqui fala mais um desse bando, literalmente. Por que eles eram um bando de louco? Porque os corintianos, ou o povo da cidade de Corinto, ou melhor, a igreja que se converteu indo lá na cidade de Corinto, ela foi marcada por levar aquilo que eles tinham antes de conhecer Jesus para a vida da igreja. Então eles passaram a ser competitivos, e algumas das marcas que essa igreja tinha eram essas aqui. Eles tinham, por exemplo, um culto muito desorganizado. Vivia uma bagunça, um monte de gente falando ao mesmo tempo. Todo mundo se dizia muito espiritual e queria conduzir a conversa. E tinha um monte de gente falando em línguas ao mesmo tempo, por exemplo. E é exatamente nesse cenário que Paulo vai falar o seguinte: pessoal, não é essa bagunça não. Precisamos de decência e ordem. Mas também esse povo aqui lida com as divisões. Porque eles eram competitivos. Na terra deles, lá tinha algumas competições, tipo a segunda divisão das Olimpíadas, acontecia na cidade de Corinto, sabe? Tinha os jogos istmicos lá. E eles eram competitivos, tinha aqueles que se achavam melhores que os outros e levavam esse tipo de competição para dentro da igreja, divisão. É lá que acontece assim, tem a galera da igreja que é do time de Tiago Mates, de Apolo, de Paulo, e dividia a igreja assim. Os que gostavam mais de informações, os que gostavam mais da missão, os que gostavam... E aí eles começavam a se dividir dentro da igreja. Conhece alguma coisa assim? Bom, essa igreja também tinha outro problema, que era o problema de um estilo de vida imoral. Porque eles se diziam tementes a Deus, mas viviam como se isso não fosse uma verdade importante para eles. Também era uma igreja imatura, e muitos vão dizer que ela era a igreja mais imatura, espiritualmente falando, de todo o Novo Testamento. Por isso que eles precisam de muito puxão de orelha. E também, por último, ela era envolvida com as más influências. Porque aquilo que eles ouviam, ora vinha de falsos mestres, e ora vinha de pessoas que não consideravam a vida com Jesus como algo importante. Essa era a igreja de Corinto. E aí, o que acontece com esse povo é que eles começam a disputar dentro da igreja, principalmente sobre os dons. Tinha gente que se achava mais importante dentro da igreja porque tinha determinado dom. Tinha gente que se considerava mais espiritual que os outros porque falava em línguas, por exemplo. Tinha gente que precisava de mais destaque porque fazia curas e profecias. E aí eles enviam provavelmente uma carta para Paulo e falam assim: está acontecendo isso daqui. E Paulo devolve essa carta com o texto de 1 Coríntios dizendo: eu preciso explicar isso para vocês. Por isso, a gente agora vai ler 1 Coríntios capítulo 12, versos de 1 a 11. E se você tiver a sua Bíblia, você pode abri-la ou acessá-la, e eu vou pedir para você acompanhar a leitura do texto comigo, por favor. 1 Coríntios 12, de 1 em diante, diz assim: agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, ou seja, ainda não eram cristãos convertidos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso quero que compreendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus, amaldiçoa Jesus. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons espirituais, mas o Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas ao mesmo tempo, Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Veja se agora complica a minha vida para explicar a Bíblia para vocês. Verso 8. A um, o Espírito dá capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o Espírito dá grande fé. E a outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se a mensagem é do Espírito de Deus. E a outro, ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Bom, você leu o texto comigo,
e viu o desafio que é interpretar esse texto. Eu quero que você me acompanhe agora, porque nós vamos conversar sobre esse trecho olhando para 4 verdades sobre dons espirituais. O que esse texto nos ensina sobre dons espirituais? A primeira verdade que nós vemos nesse texto é que os dons, antes de tudo, eles são presentes de Deus. Olha comigo o verso 4 do capítulo 2, ele diz assim: existem diferentes tipos de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos esses dons. Lembra, essa igreja está vivendo conflitos, essa igreja está vivendo divisões, e um dos motivos pelos quais isso está acontecendo é diferença sobre aquilo que eles viviam e acreditavam sobre os dons. Alguns se achavam especiais, outros se achavam menos, porque não manifestavam alguns dons. Mas a primeira parte da conversa aqui é dizer para aqueles irmãos, pelo menos é isso que Paulo está fazendo aqui, dizer para aquelas pessoas que o que eles tinham, antes de ser uma conquista deles, era algo que vinha do próprio Deus. E se é algo que vem do próprio Deus, não deveria gerar orgulho. O texto vai dizer: o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Não é uma conquista pessoal. O texto ainda vai continuar no versos 5 e 6 dizendo que existem diferentes tipos de serviço. Ele troca de palavra aqui agora. Ele fala, então existem diferentes tipos de práticas, de dons, mas também existe jeito diferente de servir o povo de Deus, mas também é o Senhor a quem servimos, é o mesmo. Então ele fala do Espírito, e agora ele fala do Senhor, muito provavelmente apontando para Cristo Jesus, e está dizendo, está vendo? Vem tudo do mesmo lugar, a fonte é a mesma, o Espírito, Jesus, e depois ele continua, Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus quem opera em todos nós. Então ele está dizendo o seguinte: vocês estão brigando por aí, vocês estão se achando, tentando de alguma forma mostrar quem é mais importante dentro do povo de Deus. A verdade é que isso não vem de vocês. A verdade é que isso vem do alto. A verdade é que existe alguém muito mais especial nessa conversa, e não são as pessoas que vocês estão trazendo destaque na comunidade. A pessoa mais importante dessa igreja deve ser o Senhor. Ou seja, os dons não são capacidades humanas. Eu sei que você deve estar pensando assim, mas o que exatamente é o dom? E a gente vai chegar nesse ponto da conversa. Mas nós, humanamente falando, cremos ou vemos na palavra de Deus que Deus dá capacidades para todos os seres humanos. Eu não sei se é a melhor forma de explicar, mas muita gente costuma explicar que isso são talentos naturais. Você nasce com alguns talentos. Você vai para a escolinha das crianças e já percebe que alguns têm um tipo de talento, outros outro. Alguns chutam a bola super bem, outros não sabem nem pisar na bola. Alguns desenham, escrevem melhor, outros têm outras habilidades. Todos nós, antes mesmo de um encontro com Jesus, temos habilidades. Mas quando nós estamos falando de dons espirituais, nós estamos falando de uma capacidade que excede a nossa capacidade humana. Deus sim usa as nossas habilidades naturais, que Ele mesmo nos deu, porque tudo vem de Deus. Mas quando estamos falando de dons naturais, elas excedem aquilo que vem de nós. Elas são sobre-humanas, ou seja, elas são de Deus para nós. Isso já derruba muitos das nossas práticas enquanto povo de Deus, e se você não é um cristão, você está certo quanto a isso, eu concordo contigo, porque o povo se acha de ser especial, mas não poderia se achar porque elas não vêm de nós humanos, elas vêm de Deus. E também não são recompensas por mérito. Isso já mostra para nós que não adianta você se esforçar demais, porque isso é algo que vem de Deus. Então, se eu for muito dedicado, se eu estiver na igreja todos os dias, se eu fizer isso ou aquilo, Deus vai me reconhecer mais e melhor, então eu vou ser recebido com esse dom. E agora, está vendo? Eu tenho esse dom porque eu me dediquei. Você não tem porque você não se dedicou. Você é menos. Dedique-se também. Isso não faz sentido biblicamente, porque quem deu foi o próprio Deus. Qual que é a definição de dom, então? Charles Riley nos ajuda dizendo que um dom espiritual é uma capacidade dada por Deus para o serviço. Você percebe que essa definição não tem nada de foco no ser humano?
Mas você percebe como muitas igrejas e muitos cristãos focam a espiritualidade deles no ser humano? O dom espiritual é algo que vem de Deus. E o objetivo do dom espiritual que vem de Deus não é também o meu próprio benefício, senão o benefício do próximo. Servir outras pessoas. Então não é por esforço, não é por recompensa, mas é algo que vem de Deus. E se é algo que vem de Deus, também não é algo que eu fico tentando chegar primeiro. Sabe aquela coisa de escola, que quando você é criança, e se você sai correndo na frente dos seus amigos para tentar pegar o melhor lanche ou o melhor presente? Não é assim. Porque o próprio Deus diz o que Ele quer dar para quem Ele quer dar. Efésios capítulo 4 vai deixar isso claro quando vai dizer que Jesus é quem distribui os dons para o seu povo. A conclusão, então, nesse tempo, é que o dom é uma graça de Deus. Graça, em toda a palavra de Deus, significa um favor não merecido, algo que não vem de nós, mas vem de Deus. É poder ser aquilo que nós não seríamos sozinhos, é poder pensar aquilo que nós não pensaríamos sozinhos, é poder realizar e fazer aquilo que nós nunca poderíamos fazer sozinhos. Não existe então nenhum mérito nas nossas habilidades espirituais, eles são sempre graça de Deus para nós. Ou em outras palavras, os dons não são conquistas pessoais, mas são presentes graciosos de Deus para nós. Você conhece alguém que bate no peito e fala assim: eu sou isso, como se dizendo mais espiritual que os outros? Eu tenho essa habilidade, me sirvam na comunidade da fé. Meu amigo, meu irmão, você não entendeu nada sobre dons, porque os dons não vêm de você. Os dons não são habilidades pessoais, são presentes de Deus. São capacidades que Deus dá para nós, não porque desejamos muito, mas porque Ele graciosamente decidiu entregar isso para a gente poder honrá-lo com aquilo que a gente tem. Mas o texto bíblico ainda continua, e nós vemos isso num segundo ponto, que os dons são para todos os cristãos. Calma aí. Todo mundo? Leia comigo o texto, por favor. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Eu acho que você consegue perceber que o texto está dizendo a cada um de nós. Você não precisa saber que o Novo Testamento foi escrito em grego, porque em português está nítido que a cada um significa a cada um. Ó, que brilhante. O que o texto está dizendo é que Deus decidiu dar esses dons, não para algumas pessoas, mas para cada indivíduo que faz parte do povo dele. Todos aqueles que se renderam a Jesus, todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, todos aqueles que são amigos de Jesus e querem seguir Jesus e que entendem o que isso significa. Não os que são fãs de Jesus, mas aqueles que são discípulos, que querem andar com Jesus todos os dias. A cada um deles, então o Espírito não está sobre alguns apenas, mas está em todos nós, para que nós trabalhemos no benefício dos outros. O texto ainda continua no verso seguinte, verso 11, na verdade, um pouco mais à frente, dizendo: tudo isso, ele repete isso no capítulo 12 várias vezes, é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que Ele deseja, para quem? A cada um. Juntos todos vocês são corpo de Cristo, no verso 27, e a cada um é parte dele. O que Paulo, o autor da carta, está deixando muito claro, e isso é uma verdade encorajadora para cada um de nós, é que Deus não tem os seus preferidos. Deus não tem aqueles que Ele gosta mais. Deus não tem aqueles que, nossa, como Ele usa aquelas pessoas e eu, coitado, fiquei por último na fila. Tomara que Deus tenha misericórdia e me deixe entrar no céu um dia. Não, não funciona assim para o povo de Deus. Não caia no engano de acreditar que Deus dá dons mais especiais, ou que Deus tem preferidos, como Deus gosta mais do pastor desta igreja ou de outra igreja. Deus gosta mais daqueles que são missionários em alguns lugares do mundo. A Bíblia deixa claro que Deus deu a cada um, conforme a sua vontade, cada um dos dons. Para ficar claro, o que eu quero dizer é que o dom não é exclusividade de alguns.
E quando você olha e ouve sobre pessoas que se colocam numa posição de superioridade porque tem um tipo de dom, ele está indo totalmente contrário à palavra de Deus, que diz que Deus dá dons para todos aqueles que confiaram em Jesus como Salvador. No momento em que nós encontramos com Jesus, ou que nós somos encontrados por Ele, Ele nos concede dons. Primeiro, o dom do Espírito Santo. Então, se você crê em Jesus, isso ficou claro na última semana, nós cremos que o Espírito Santo já está em você. E o Espírito dentro de você vai te dar habilidades, capacitações, oportunidades de servi-lo onde quer que você esteja. Não é porque você não toca um instrumento, não é porque você não está à frente com um microfone, que você não tem um dom. Deus tem filhos e Deus não tem filhos prediletos. Deus concede dons a todos que estão em Cristo Jesus. E todo seguidor de Jesus tem um dom. Mas, João, eu não sei qual é. Então, segura aí que eu vou te ajudar daqui a pouco. Mas isso já reforça a ideia que não importa se você é alguém novo na fé. Mas, João, eu entreguei minha vida há poucas semanas, talvez na última semana. Entreguei minha vida a Jesus nos últimos meses. E crianças, adolescentes podem possuir um dom. A resposta é: alguém que confiou em Jesus como seu próprio Salvador recebe os dons, recebe uma capacidade, uma, duas, não sei quantas Deus quer conceder, mas Deus capacita o seu povo para essa boa obra. O Charles Wright ainda comentando sobre isso, diz que o Espírito capacita a sua igreja de acordo com a sua vontade. E Ele sabe exatamente o que cada cristão, cada congregação e cada geração necessita. Mas, João, eu não tenho isso e eu gostaria de ter. Eu vou me esforçar muito para ter esse dom. Eu vou passar noites e noites fazendo algo para conquistar esse dom. É o Espírito quem determina e sabe o que cada cristão precisa. E não só o que cada cristão precisa, mas o que cada igreja que Deus tem aqui e pelo mundo afora. E não só cada igreja pelo mundo afora, mas cada cristão de cada época que já existiu. Deus sabe, porque é Ele quem determina e quem direciona cada uma dessas verdades, cada uma dessas práticas. Deus é o autor da história e Deus também é aquele que conduz as nossas histórias. Nós cremos então que Deus nos dá habilidades antes mesmo de nos rendermos a Jesus. Mas quando nós nos entregamos a Jesus, Ele nos dá os dons espirituais para servirmos e para usar as nossas habilidades, também para honrá-lo, ou como a Bíblia vai dizer, para dar glória para Ele, para apontar para Ele. Então nós já vimos que os dons espirituais são presentes de Deus para o seu povo. Os dons espirituais são presentes de Deus, não para alguns cristãos, mas para todos os cristãos. E agora, a terceira verdade é que os dons espirituais são para servir. O verso 7 deixa isso claro, eu peço que você leia comigo, por favor. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Os dons têm uma finalidade, então: abençoar outras pessoas, da igreja de fora, aqueles que são seguidores de Jesus, aqueles que virão a seguir Jesus também. Aquele que é um seguidor de Jesus, que recebe um dom, então tem um objetivo único, que é servir a sua comunidade, buscar o bem comum. Você se lembra que os corintianos, aqueles loucos que eu mencionei antes, aqueles imaturos, tinham uma postura de que o dom era para destaque, que o dom era para um benefício pessoal. O dom era para, de alguma forma, as pessoas olharem e aplaudirem eles, para que eles pudessem ter um lugar VIP na comunidade da fé, para que eles pudessem receber um tipo de atenção financeira melhor dos outros. Já ouviu algo do tipo? O que o texto está dizendo é que o dom que você tem não é para você mesmo, mas é para servir e beneficiar outros. Não é sobre nós, mas sobre aquelas pessoas que Deus quer que nós abençoemos ou de alguma forma sirvamos.
Mas aí a gente tem uma questão que a gente precisa lidar aqui. Porque muitos cristãos e até muitas pessoas que vêm à igreja vêm com uma visão de consumo para a igreja. E já perguntam algo do tipo: o que vocês têm para oferecer para mim aqui? Vocês têm trabalhos para crianças, para os meus filhos, para adolescentes? Vocês têm trabalho para idosos? Porque eu já estou chegando na melhor idade, quem quer que diga isso. Eu estou chegando numa fase agora que eu preciso que vocês façam isso por mim. O texto não diz que Deus nos dá coisas para que a gente seja beneficiado, mas o texto deixa claro que Deus nos dá algo para que a gente possa servir outras pessoas, ou seja, para o benefício de outros. Ou seja, os dons não é para você se exaltar, não é para o seu próprio benefício, não é para que te admirem mais. E talvez você se frustre porque você faz e gasta energia na sua igreja, você se dedica por algumas coisas e ninguém nunca te reconheceu. Meu querido, que bom, porque se você está fazendo algo e as pessoas não estão apontando para você, muito provavelmente essa glória está chegando para Deus e você está fazendo do jeito certo. Os nossos dons não é para que as pessoas nos valorizem mais, mas são para o benefício dos outros. Mas também, uma outra verdade é que os dons não podem gerar competição. E às vezes nós nos parecemos com os corintianos aqui, que são imaturos, que como crianças ficam se comparando. Você lembra talvez eu seja um pouquinho mais velho do que alguns, mas você lembra dos episódios do Chaves? Em que o Kiko chegava para o Chaves e falava assim, que tinha ganhado uma bola, e ele ficava se exibindo com a sua bola para o querido do Chavinho. Era uma criança, num corpo de adulto, e você sabe bem, mas que está se exibindo para os outros por aquilo que tem. Mas isso acontece toda hora dentro do povo de Deus, dentro das igrejas, porque as pessoas gostam de falar das suas habilidades. Elas pensam o seguinte: eu tenho esse dom e vocês precisam me colocar em evidência. Elas querem as suas próprias igrejas e por isso tanta divisão. Elas querem que você dê ofertas e reconheçam quem elas são, porque elas são especiais, elas são mais habilidosas. Elas querem que você dê sorrisos e dê atenção para elas, mas os dons espirituais não devem gerar competição. Quem é o mais especial dessa igreja? O mais especial é aquele pastor ali. E depois, vem esse e esse, vamos criar uma hierarquia aqui. Eu só não quero ser o último dessa fila. Mas talvez você me ouça e fale assim: eu não estou competindo com ninguém. Mas os dons também não podem gerar comparação. E tem aqueles que podem se sentir assim: eu não sou necessário. Olha quanta gente tem aqui. Eu sou inferior. Deus não olhou para mim. Deus não quer me usar aqui. Sabe por quê? Não, Deus quer usar o Tiago Mates. Deus quer usar o Washington, o Tiago. Deus quer usar aqueles influenciadores que falam para um grande público. Deus não quer me usar. E se nós não estamos competindo, querendo superar os outros, nós estamos nos comparando. E esquecendo que o dom vem de Deus. E esquecendo que o dom é para todos. E esquecendo que os dons são para abençoar os outros. E se você vai de alguma forma ajudar muita gente num grande auditório como esse, ou se você vai ajudar uma única pessoa, foi Deus quem determinou quando, onde, a quem e o que você vai fazer com o seu dom para ajudar alguém a chegar mais perto de Jesus. Ou seja, os dons são sempre respostas para a necessidade de alguém. O que está acontecendo aqui são pessoas, várias pessoas, que estão usando os seus dons agora para ajudar na necessidade de alguém. Tem pessoas que precisam de um chacoalhão espiritual. Tem pessoas que precisam entender a palavra de Deus. E tem alguém, nesse momento, que Deus está usando para ser boca dele, não minha, para compartilhar a verdade dele. Tem gente, tem crianças agora, que estão se esgoelando dentro de uma sala de aula, com professores que estão meio malucos, com 40 crianças dentro de um espaço, mas crianças que têm uma necessidade de conhecer mais da palavra de Jesus, e Deus está usando alguns
dos nossos voluntários para cuidar dos nossos filhos. Tem gente aqui que está angustiado, preocupado, e Deus vai usar hoje alguém para dar um abraço, um sorriso, e fazer uma oração num lugar desse espaço que ninguém nem está vendo. Porque Deus está usando pessoas com dons e habilidades para cuidar de necessidades do povo de Deus. A Lucy Pepiat vai dizer, comentando sobre esse texto, que Paulo está destacando as partes do corpo que recebemos de Deus e que todos na comunidade precisam desempenhar um papel em como nós nos relacionamos com Deus. Todos na comunidade precisam fazer isso. Mas ela continua e ela está dizendo aqui que todos precisam fazer isso. Por quê que todos precisam fazer isso? E eu acho incrível essa citação dela que ela diz. Portanto, Paulo está sempre desconstruindo. E nós precisamos de desconstruções daquilo que nós acreditamos muitas vezes. Mas ele está desconstruindo o que agora? Qualquer senso de individualismo nesse sentido de minha vida cristã particular. Não é algo que fica no isso é somente entre eu e Jesus. E aqui eu preciso ser muito claro contigo. Tem muita gente que está nesse salão e pensa o seguinte: a minha vida espiritual diz respeito a mim e Deus. Se você pensa assim, meu querido, você não poderia estar mais contrário ao que a palavra de Deus diz. Porque dentro do povo de Deus não existe o senso de indivíduo, existe o senso de um povo. Deus não tem você, Deus tem uma família. E numa família não é só olhar para um filho, mas é para olhar para todos os filhos. Deus está nos chamando a viver em comunidade. Isso tudo aqui não é sobre você. E isso tudo não é sobre mim. Isso tudo é sobre Jesus. E quando nós vivemos a nossa comunidade, nós precisamos nos relacionar uns com os outros, sem o senso de individualidade. É a minha intimidade particular com Jesus. Claro, você precisa de tempo exclusivo com Jesus. Você precisa cultivar a sua devoção a Jesus. Isso acontece individualmente, isso acontece coletivamente. Mas o que Paulo está dizendo aqui não é sobre você. Não é você e Jesus. É nós e Jesus. Nós fazemos parte do povo dele. Deus tem muitos filhos e Ele quer usar todo esse povo, uns para com os outros, porque a nossa luz que nós recebemos do Senhor, Ele quer usar para que a gente brilhe e transmita isso para mais pessoas. Os nossos irmãos na fé e aqueles que ainda não conhecem Jesus possam perceber isso em nós e através de nós. Você é um cristão individualista? Se é que isso caberia em uma frase. Mais à frente, ele vai dizer e usar uma ilustração do corpo humano. Ele vai dizer que nós somos membros do mesmo corpo. É interessante que ele vai dizer que tem gente dentro desse corpo que é mão. Tem gente dentro desse corpo que é pé. Tem gente dentro desse corpo que é olho. Tem gente dentro desse corpo que é ouvido. E ele está fazendo uma ilustração, porque você não se parece com o ouvido, você está entendendo bem o que o texto está dizendo, mas ele está dizendo que Deus tem partes diferentes e nós fazemos parte de um único corpo. E se você já bateu o dedinho na quina de alguma coisa da sua casa, você sabe que o dedinho é importante e que ele dói. Não sei se você sabe disso, mas o dedinho te ajuda no seu equilíbrio, por exemplo. O que Jesus está dizendo, ou o que Paulo está dizendo aqui na palavra dele isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Mais uma vez, a ideia de não algo pessoal e para mim, mas para os outros. Se uma parte sofre, todas as sofrem com ele ou com ela. E se uma parte é honrada, todas se alegram com ela. Se você vê alguém triste dentro do povo de Deus, a gente precisa chorar com aqueles que choram, porque nós fazemos parte de um único corpo. Se você vê alguém celebrando, você não para se comparar e falar: tá vendo, Deus tem preferidos e deu aquilo para aquele irmão e não dá para mim. Mas nós nos alegramos uns com os outros. Ou como diz João Calvino: portanto, cada um de nós deve compreender que, seja qual for o dom que possui, o mesmo lhe foi concedido para a edificação de todos os seus irmãos. Você tem algo, e a Bíblia está dizendo que você tem, não é para você, mas é para abençoar, para ajudar os seus irmãos. E aí a minha pergunta para você é: você está atento às necessidades das pessoas que estão à sua volta? Ou você só consegue olhar para os seus próprios problemas e falar sobre os seus próprios problemas?
E ninguém está sendo ajudado, acompanhado e cuidado por você. Ainda no texto, nós temos uma quarta verdade que diz que os dons celebram a diversidade da igreja. O que o texto está querendo dizer sobre isso? De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. O corpo não é feito só daqueles que pensam de um único jeito, ou só daqueles que têm um único jeito de fazer as coisas, que olham para as coisas de um único jeito. Mas Deus tem muitas pessoas com jeitões diferentes, com habilidades diferentes. Deixa eu te ilustrar isso contando uma história, breve história. A inteligência artificial me ajudou a desenhar esse fato. Uma mulher estava em casa preparando uma refeição para alguns amigos e familiares que viriam na casa dela. E no meio do preparo, ela está meio desconcentrada, alguma coisa acontece. O filho gritou, sabe essas coisas que acontecem de vez em quando na casa de alguém? E ela derramou a maior parte do prato que ela estava preparando, perdeu todos os preparos. E tem aquele que está vendo a cena e tem o dom de profecia e diz alguma coisa do tipo assim: é isso que acontece quando você não toma cuidado. Você conhece gente assim? Mas tem o outro que chega nessa cena e tem um dom diferente, que é o dom de serviço, e fala assim: pode deixar que eu vou ajudar você a limpar. Mas tem outras pessoas que chegam nessa mesma cena, por exemplo, com o dom de ensino e falam o seguinte: quando não se segura com as duas mãos, está vendo o que acontece? Sabe aquelas pessoas que você conhece, fazem algo do tipo? Mas tem gente, por exemplo, que tem o dom da exortação, de dar bronca nos outros, e fala o seguinte: seja mais cautelosa da próxima vez. Tem aqueles que, por exemplo, têm o dom da misericórdia e pensam assim: calma, isso acontece com todo mundo. Isso já aconteceu comigo uma vez, deixa eu te contar essa história. Tem outros, por exemplo, que vão ter o dom como da administração e fala assim: você pega a vassoura, você pega os cacos que estão lá embaixo, você pega o pano de chão e vamos limpar isso aqui rapidinho. Tem outros, por exemplo, que vão ter o dom da contribuição e fala assim: calma, que eu vou lá na padaria comprar alguma coisa e vou resolver o nosso problema. Esses você quer, né? Que vai lá e paga a sua janta, certo? Claro que aqui é uma brincadeira, uma ilustração rápida, mas Deus tem gente diferente aqui. E aí a gente começa a conflitar uns com os outros, porque a gente não percebe a vida da mesma forma, a gente não tem o mesmo olhar, e a gente começa a ter esses conflitos dentro de casa, porque o seu marido não percebe as coisas que você percebe, aí você fica bravo com ele. E dentro da igreja você fala assim: ninguém percebeu isso. Muito provavelmente Deus te deu essa capacidade para que você faça parte do que Ele quer fazer aqui. A Lucy Pepiato ainda vai dizer que percebemos que a diversidade dos dons é uma expressão da sabedoria de Deus e que todos são igualmente necessários. Nessa igreja, o meu dom, porque agora eu estou com o microfone à frente de vocês, não é mais importante do que alguém agora que está chacoalhando uma criança no berçário para que ela se acalme, para que você possa participar do culto enquanto seu filho está lá. O meu dom não é mais fundamental do que alguém que está ali atrás, olhando para que a mesa de som não dê nenhum problema, para que você ouça a mensagem e você nunca vai saber o nome dessa pessoa que está lá. Deus tem pessoas diferentes em vários lugares. Os dons, então, são presentes de Deus para nós cooperarmos uns com os outros e não para competirmos uns com os outros. Mas eu sei que você deve estar pensando o seguinte: João, tá bom, você falou bastante coisa aqui, eu vim para outra coisa. Você prometeu outra coisa no começo. Lembra lá dos dons na Bíblia, principalmente os de Corinto? Eu sei que a sua pergunta deve ser essa aqui. E esses dons que aparecem nessas listas aqui? Por exemplo, da lista de Coríntios, que são as mais difíceis, por exemplo, o dom de cura, o dom de milagre, o dom de profecia, o dom de língua, o dom de interpretação. E depois você vai para outra lista que diz que tem os profetas, os apóstolos, os milagres, a cura, o dom de liderança, o dom de línguas. Aí você vai para a lista de Romanos que fala de ensino, de exortação, de misericórdia. Em Efésios você ouve de apóstolos, mestres, pastores, profetas. E daí Pedro chega lá no final e fala assim: pessoal, na verdade é servir e fazer. Essas são as listas de dons. E a pergunta nesse momento é como nós olhamos para isso. Mas essas listas aqui,
Pedro vai dividi-las, e eu acho que ela fica de uma forma bem didática para a gente, dizendo que assim, existem dons que Deus quer usar para falar, como o dom de profecia, de ensino, de exortação, de palavras de sabedoria, de conhecimento, de línguas, de interpretação. Deus usa pessoas por meio da fala, e Deus também usa pessoas por meio do serviço, como por exemplo o ministério, contribuição, presidência, misericórdia, cura, milagre, socorro e tantas outras coisas. No final das contas, a gente pode categorizar dessas duas formas como Pedro faz. Deus está usando algumas pessoas para falar e Deus está usando algumas pessoas para servir. Isso não quer dizer que aqueles que falam não podem servir, que aqueles que servem não podem falar. Mas o que Deus está dizendo é, Deus tem muitos dons, Deus tem muita gente e Deus está usando pessoas de formas diferentes para fazer a obra que Ele quer fazer no mundo. E a pergunta é, e o que a Red pensa sobre os dons extraordinários? Mas antes de eu responder essa pergunta, vai ter um intervalo, não, brincadeira. Vamos lá. O que nós pensamos sobre os dons extraordinários? Eu preciso de algumas considerações iniciais. A primeira dessas considerações iniciais é que os sinais, esses dons, essas coisas maravilhosas foram previstas no Antigo Testamento para um momento em que Deus viria ter com o seu povo de forma especial. Joel vai falar sobre isso e Atos capítulo 2 vai interpretar e dizer que aquele momento em que a igreja começa com o que eles chamam de um momento de Pentecostes, na festa de Pentecostes, aquilo está se realizando do que Joel tinha predito lá no Antigo Testamento, mais de 500 anos antes. Deus disse que aconteceriam sinais. Mas eu também preciso dizer para você que os sinais, eles validavam uma mensagem. Os sinais validavam a verdade de Deus. Os sinais não eram para o benefício exclusivo de alguém, ou para alguém se destacar, ou porque alguém está passando por alguma dificuldade, mas os sinais eram realizados para dizer o seguinte, esta pessoa que está falando para vocês é alguém de verdade, é alguém, uma realidade, porque Deus está usando essa pessoa, e como eu vou mostrar que Deus está usando essa pessoa, eu vou dar capacidades para que isso aconteça neste momento. E quando essas realizações aconteciam, ao invés de Pedro, por exemplo, em Atos capítulo 3, 4, dizer assim, está vendo? Me sigam e eu sou bom mesmo, me valorizem e mandem ofertas para o meu Pix. Pedro diz, não é sobre mim, não me sigam, amem a Jesus. Uma outra questão para considerar é que os sinais aparecem mais no início da igreja. Você vê Jesus realizando sinais, e você vê alguns dos apóstolos realizando sinais. Mas se você conhece a grande história da Bíblia, você vai perceber que ela vai diminuindo à medida que a história vai acontecendo. E por último, geralmente, nós percebemos em contextos que eu estou chamando aqui de pioneiros, que tem mais manifestações extraordinárias, sobrenaturais acontecendo. Porque a mensagem está chegando, e as pessoas estão céticas para essa mensagem. E Deus usa alguns sinais maravilhosos para chamar a atenção das pessoas e mostrar, essa pessoa tem uma mensagem, e essa mensagem não é sobre ele, mas é sobre um Salvador que vem além dele. Agora, o que o John Waldron nos ajuda a entender é o seguinte, a igreja moderna não funciona exatamente como a igreja apostólica. Há um declínio evidente de milagres, embora Deus ainda possa realizá-los. E aí ele vai dar um exemplo disso. A Bíblia evidencia 3 períodos notáveis de milagres. O período de Moisés, o período de Elias e Eliseu e o período de Cristo e dos apóstolos. Em cada um deles havia necessidade de autenticar a mensagem que Deus dava aos seus profetas ou apóstolos. Mas quando essa necessidade era suprida, os milagres pareciam recuar. O que ele está dizendo em outras palavras é o seguinte. Na Bíblia, por exemplo, você vê grande concentração de milagres na época de Moisés, por exemplo. Ele abriu o Mar Vermelho, nós cremos nessa realidade, nós sabemos das 10 pragas que aconteceram um pouco antes, em vários momentos quando faltou água e ele consegue água para o seu povo miraculosamente, Deus usou aquele momento para manifestar o seu poder para aquele povo. Um pouco mais à frente, o povo tinha se afastado de Deus, e Deus vai usar Elias e Eliseu de forma milagrosa. A gente ouviu isso ano passado em uma série de mensagens, que Deus faz o extraordinário, Deus multiplica o azeite, Deus multiplica a farinha, Deus cura, ressuscita pessoas, e nós cremos que Deus faz isso. E nós também vemos isso no ministério de Jesus e dos apóstolos naquele primeiro momento. Mas depois de algum tempo, na história da igreja, isso vai diminuindo. E aí então, o que nós como igreja cremos como os dons espirituais?
A primeira verdade é que nós cremos que os dons não cessaram. Nós não cremos que os dons cessaram. Nós não cremos que algo que aconteceu no passado, porque nós não enxergamos isso em nenhum texto bíblico que diz acabou. Nós cremos que Deus continua fazendo o que Ele sempre fez e o que Ele sempre quis fazer, porque nós não podemos amarrar as mãos de Deus. Nós não podemos controlar a Deus, porque nós não somos mini-deuses. Nós não decretamos nada para Deus, nós não mandamos em Deus. É Deus quem faz o que Ele quer, quando quer, em que momento da história Ele quiser. Agora, nós olhamos para o texto bíblico e entendemos que essas listas demonstram uma diversidade de dons. E quando a gente fala de dons, por que a gente foca só nesses dons extraordinários, como alguns costumam chamar, de tipo dom de línguas, achando que quem tem o dom de línguas tem o Espírito, é mais especial que os outros, quando a Bíblia vai dizer que Deus tem outros tipos de dons que Ele também está usando e quer usar na vida de outros? Por que as pessoas querem o dom de línguas, mas não querem contribuir financeiramente com a sua comunidade? Por que as pessoas querem o dom de línguas, mas não querem servir naquilo que ninguém está vendo? Por que as pessoas querem a manifestação da cura, mas elas não querem ajudar alguém que está sozinho, que precisa de um momento de oração, que precisa de um abraço? Porque na verdade o que a gente quer é destaque, e não quer servir a Deus servindo os outros. O que nós cremos mais sobre os dons? Olhando para Coríntios 12, 6, ele vai dizer que Deus trabalha de maneiras diferentes, mas o mesmo Deus é quem opera em todos nós. É Deus quem trabalha de maneiras diferentes. O que mais nós cremos sobre os dons? Que os dons devem ser usados conforme a necessidade. O que isso significa? Isso significa que nós, por não controlarmos a Deus, não vamos dizer o seguinte: ó, está acontecendo algo lá no nosso pequeno grupo, alguém me relatou que está doente, e nós falamos assim: agora eu vou fazer isso aqui acontecer, eu vou te curar, e você precisa ter fé, porque eu vou fazer isso aqui. Meu amigo, não é sobre você, mas é quando Deus quer fazer. Nós cremos que Deus cura pessoas, nós cremos que Deus pode fazer coisas maravilhosas, nós já ouvimos e vimos relatos de coisas do tipo, mas não é sobre nós mandando em Deus, mas Deus faz quando Ele quer, e por isso não passe vergonha achando que você controla Deus, porque Deus não está aí para ouvir a sua vontade, mas Deus quer realizar a vontade que vem dEle. A necessidade não somos nós que determinamos, porque nós conhecemos pessoas que foram curadas, mas nós conhecemos pessoas que essa mesma pessoa orou e ela foi para estar com Jesus. Eu já orei pela cura do meu pai, pela cura do meu avô, e sabe onde eles estão? Eles estão aos cuidados de Deus nesse momento. Nem todas as pessoas que nós oramos foram curadas. E sabe o que significa? Não significa que Deus não é poderoso, que a nossa fé foi pequena, mas significa que Deus sabe o que Ele quer fazer, porque a vontade é dEle e não nossa. Você e eu não mandamos em Deus. Deus faz de acordo com a necessidade e com a vontade que vem dEle. E aí, eu não quero frustrá-lo, mas eu preciso dizer uma verdade para você. É que a Bíblia que deve interpretar as nossas experiências. Aqui nós temos 1.700 experiências diferentes, mas muitas pessoas que estão nos acompanhando de forma remota. Eu não quero invalidar aquilo que você viveu com Jesus, mas as nossas experiências, elas não podem determinar o que é verdadeiro. Talvez de alguma forma Deus usou aquilo para falar contigo. Talvez Deus tenha usado algum ocorrido para falar e te chamar a atenção. Talvez aquilo tenha acontecido e você entendeu que era Deus falando contigo. Mas se não é a Bíblia que determina e organiza as nossas experiências, no final das contas, nós somos os deuses de nós mesmos. E no final das contas, nós acreditamos no que a gente quer acreditar. Olha o que Gálatas vai deixar claro para a gente. Ele diz o seguinte em Gálatas capítulo 8: que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar as boas novas diferentes do que nos anunciamos. O que Paulo está dizendo para os Gálatas é o seguinte: tem gente inventando umas coisas e vindo falar para vocês aqui. É o seguinte: se alguém vir falar alguma coisa que contradiz a verdade de Deus, e digo mais, se for alguns dos apóstolos, se for eu mesmo que vem contradizer a palavra de Deus, por favor, amaldiçoa esse camarada, porque isso é mentira, e isso não é verdade de Deus para nós.
E aí nós repetimos enquanto igreja toda hora isso para vocês. O dia é que essa igreja parar de falar da palavra de Deus e passar a falar da vontade de um pastor, de outro, de alguns líderes ou até da comunidade toda, por favor, saia correndo, nunca mais volte nesse lugar, porque não é sobre a nossa opinião, mas sobre a opinião de um Deus que é poderoso, forte e que revelou a sua vontade para a gente num livro que é a palavra dele e que não é a minha opinião, nem a minha experiência. Se a sua experiência não condiz com o que está na verdade de Deus, guarde a sua experiência para você. O dom, segundo a carta aos Coríntios, deve edificar o próximo. Isso significa que não é sobre as pessoas reconhecerem algo em você. Não é algo que você precisa ficar buscando para as pessoas te ouvirem, te amarem. Que você precisa jejuar uma noite toda. Mas é sobre honrar a Deus e cuidar das pessoas. Esse é seu objetivo quando você quer usar os seus dons. Como a gente vê isso? A cada um de nós foi concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. E por último, o uso do dom precisa ser correspondente ou coerente com o seu propósito. Se o propósito é ajudar outros, edificar outros, o propósito não é bagunça. O propósito não é você se sentir bem. O propósito é honrar a Deus e servir aos outros. Paulo deixa isso claro e ele fala o seguinte: agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que eu serei útil para vocês? Se eu vier aqui agora, pegar esse microfone e sair falando todos os idiomas que você pode ter visto por aí, em que eu serei útil para vocês? É por isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer: se esse dom acontecer, que seja 1 ou 2, 3, e que haja interpretação. Quando que ele diz isso? Na continuidade do texto, ele diz, verso 19 do capítulo 14: contudo, numa reunião da igreja. Isso aqui é uma reunião da igreja, certo? Como que isso acontece aqui? Prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra e qualquer língua. Por que nós não incentivamos, não criamos uma atmosfera de algo diferente aqui? Porque é muito melhor que eu fale 5 palavras, que vocês entendam a verdade de Deus, do que eu falar 1000 palavras, que vocês me achem super espiritual e que não te leve para crescer no seu relacionamento com Jesus. Então como é que eu vou saber quais são os meus dons? Primeira questão é que não há na Escritura um texto afirmando que nós devemos saber quais dons possuímos, pois espera-se que nós estejamos sempre prontos para servir. Não tem nenhum texto que diz o seguinte: olha, vai, faz um teste de dons, vai, se esforça bastante, vai, fica a madrugada toda jejuando para descobrir qual é o seu dom. Não tem um texto. E lembra, a Bíblia determina as nossas experiências. Então como é que a gente faz para saber qual é o nosso dom? Primeiro, você está disposto a servir? Está disposto a pôr a mão na massa? Comece. Quer saber como é que Deus quer te usar? Comece servindo as pessoas. Comece fazendo algo. Comece ajudando alguém. Comece dando atenção para alguém que é menos do que você e o seu próprio umbigo. Esteja disposto a servir. Como as suas paixões e habilidades podem ajudar alguém? O que você gosta de fazer? O que você percebe que de alguma forma você é bom, do seu jeito, que você pode colocar à disposição de alguém? Eu nunca me veria falando em público, eu não consigo falar para 2 amigos, 3, eu vou apresentar na escola, já fico mal, imagina falar no auditório. Que bom, porque Deus não precisa só de pastores, e Deus não precisa de um tipo só de pastor, por exemplo. Por isso que talvez você nem conheça todos os pastores que fazem parte dessa comunidade, porque cada um de nós serve em áreas completamente diferentes aqui. Deus tem muitos filhos e eles servem de formas completamente diferentes. Quais são as paixões que Deus te deu para servir? E outra, a Bíblia vai dizer quais são as coisas que as pessoas percebem em você. Quando em Atos capítulo 6 eles precisam escolher diáconos, ou seja, pessoas que vão ajudar os líderes da igreja, os apóstolos daquela época, ele diz para pedir para a igreja dizer quem são as pessoas de confiança. O que as pessoas dizem de você? Que você é um fofoqueiro?
que você é um mentiroso, que você é um egoísta, ou que você é alguém que ama e que faz isso bem. Pergunte para as pessoas e seja sensível ao que as pessoas falam. Que oportunidades você já tem para servir com o seu dom? E por último, sua igreja reconhece isso em você. E eu quero contar 2 histórias para você agora, brevemente. A primeira delas é que quando eu era adolescente, com 17 anos, eu percebi que Deus estava me chamando para um ministério pastoral. E eu fui falar com os meus líderes, meus pastores, e eles falaram para mim assim: espera. Você precisa ser mais maduro e a igreja precisa perceber isso em você. Eu saí daquela reunião, eu queria matar o meu pastor. Porque a sensação que eu tinha é que era assim, eles estavam desperdiçando um talento nato. Uma resposta de oração para o mundo. Eles falam tanto que as pessoas precisam ouvir de Jesus, por que não? E eu olho para aquela história e vejo como eu era imaturo. Porque tinha um processo para que as pessoas pudessem ver isso em mim, para que eu pudesse aprender. Anos depois, quando eu chego aqui à Igreja Red, 2 anos atrás, cheguei, ganhei o meu crachá, e por 3 meses, eu estava servindo no meio do povo, escondido entre vocês. E eu me lembro de fiz os 4 passos, participei de pequeno grupo de repense. E aí uma pessoa me encontrou no corredor, ali embaixo no outro auditório, e falou assim: cara, me desculpa, mas você serve todo domingo aqui? Aí eu comecei a dar risada, porque eu falei assim: então, sabe o que é? Eu sou um pastor, sou contratado por essa igreja, estou aqui há 3 meses. Olha que legal, me apresentei. Aquilo me fez perceber que nós ganhamos o direito de ser ouvido nos relacionamentos e não nas posições que nós ocupamos. Outra questão, outro exemplo. Uma pessoa da nossa igreja, uns anos atrás, chegou aqui com o histórico de uma outra igreja, em que ela ajudava na área da música. Quando ela chegou aqui, ela falou: eu faço isso, vocês podem usar. A gente falou: a gente não precisa disso aqui, não agora. A gente falou: mas o que você faz? Quais são suas habilidades? E ela trabalhava com ensino, treinando outros professores. A gente falou: é isso. E ela passou a nos ajudar, cooperando com o treinamento e com a nossa metodologia de ensino para os nossos professores do Red College, por exemplo. Não é sobre o que nós gostamos de fazer necessariamente, mas o que precisa ser feito. E nós nos colocamos à disposição de Deus. Porque o nosso desejo não é ser honrado, mas nosso desejo é servir. O que precisa ser feito? E não é nos lugares que nós gostamos ou que nós queremos necessariamente. Porque se você é alguém que quer ensinar, tem tanta gente precisando conhecer a Bíblia que vai estar na sua casa, no intervalo do seu trabalho. O seu dom não precisa ser o palco. O seu dom não precisa ser uma sala de aula. Mas você pode aconselhar pessoas que estão sofrendo em todo lugar da nossa igreja. Como você tem usado os seus dons para levar pessoas a crescerem no relacionamento com Jesus? Tem pessoas agora usando o dom, falando ao microfone. Tem pessoas agora apertando um botão atrás dessa mesa para que o microfone funcione. Tem pessoas que estão ali fora agora para te dar um sorriso. Tem pessoas agora que estão cantando para nos levar a conhecer mais a verdade de Deus pela música. Tem pessoas que estão atrás dessa cortina que você nem vai saber quem são. Tem pessoas que estão aqui que você vai saber pelo nome. Nosso objetivo não é ser conhecido, mas é fazer o nome de Jesus conhecido. Por isso que a nossa conclusão da conversa de hoje é que os dons espirituais são um convite de Deus para cooperarmos com o que Ele está fazendo no mundo. Minha pergunta é: você quer cooperar com o que Deus está fazendo no mundo? Estenda suas mãos e deixe o próprio Senhor te usar e te conduzir para cuidar de quem quer que Ele coloque no seu caminho. Para refletir e praticar então, agradeça a Deus pela diversidade na igreja e pelo modo como cada um contribui. Não foque em uma área específica. Tem tanta gente aqui honrando a Deus hoje. Os dons são presentes de Deus para cooperarmos e não para competirmos uns com os outros. E por último, coloque os seus dons à disposição de Deus para ajudar as pessoas a crescerem com Jesus. Você pode me acompanhar em oração?
Deus, tem tanta gente nesse lugar aqui agora, Deus. E tanta gente que passou por várias experiências, com muitas dúvidas. Pessoas que até têm receio do que vem por aí nas igrejas, mas que precisam da Tua boa graça, Deus, para olhar para tudo isso e viver de acordo com a Tua verdade, com a Tua palavra. Tem muita gente aqui que ao mesmo tempo se frustrou e se foi machucada, Deus, porque não necessariamente conseguiu experimentar de algumas coisas. Mas essas pessoas entendem quem o Senhor é e o Teu Santo Espírito transformou a vida delas. Deus, mas todos nós, aqueles que confiamos em Jesus, queremos nos entregar completamente ao Senhor e sermos usados quando e onde o Senhor quiser. Deus, tem misericórdia de quando desejamos apenas fazer isso em grandes públicos ou sermos aplaudidos. Mas nos ajuda, Deus, a executarmos isso escondidos em uma sala de aconselhamento, silenciados, onde as fotos não aparecem, em um café dos voluntários, em um lugar, Deus, onde estamos simplesmente cuidando de uma criança para que ela possa conhecer um pouco mais do Seu amor. Quando estamos sorrindo para alguém no corredor. Mas que tudo isso, Deus, não seja para a nossa glória, mas para que o Senhor seja conhecido, para que o Senhor seja colocado no lugar mais alto. Esse é o nosso desejo, Deus. Nós entregamos e consagramos as nossas vidas a Ti. Em nome de Jesus. Amém.